Este é o nosso canal Virada na Consciência. Eu sou o Ricardo Ferreira. Eu quero pedir você que ainda não é inscrito em nosso canal. Ei, cara, se inscreve, meu irmão. Aperta esse botãozão vermelho aí, inscreve. Aperta o sininho da notificação para que todo o conteúdo que a gente venha produzir, para a glória do Senhor, você possa receber de primeira mão, tá bom, meu amado? Fortalece aí o nosso canal deixando o seu like e isso vai ajudar para que a plataforma possa entender a relevância do nosso canal, tá bom, meus amados irmãos? Eu quero falar sobre um assunto porque alguns irmãos já me perguntaram acerca disso daí. Esta semana também não foi diferente. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu querido irmão Marcelo, que conversando com ele nesse último domingo, após o culto, ele me falou sobre um texto da Escritura que ele estava lendo e que falou muito ao meu coração. Marcelo, Deus te abençoe, meu amado, que você permaneça assim firme e constante, sempre um amante da palavra de Deus. Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente, meu amado irmão. Eu quero falar sobre o óleo da unção, óleo ungido, ok? É bíblico? Não é? A gente vai descobrir. O texto base, ele se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim o santo livro. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, ok? Esse é o nosso texto base, mas para fundamentar aquilo que eu quero dizer, e eu não quero, primeiramente, eu não quero afrontar a doutrina de ninguém, a igreja de ninguém. Simplesmente eu quero expor a verdade da Escritura. Como eu sempre digo, não importa o que eu penso, não importa o que eu diga, o que importa é o que a Bíblia diz, tá ok? E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então o fundamento principal é Cristo, é a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos, que pregam e ensinam a doutrina de Cristo e não a doutrina de homens. Então eu e você que se diz cristão, nós devemos obedecer a Bíblia. A Bíblia é o único instrumento da verdade teológica. É o nosso livro de regra de fé e prática. Então eu e você devemos obedecer a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, é o texto que meu amado irmão Marcelo mencionou, diz assim, olha o que Paulo vai dizer, hein? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmão, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais... Olha o que Paulo vai dizer. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Estava vendo a divisão na igreja ali, um falava que era de Apolo, outro falava que era de Paulo, outro falava que era de Cefa, e Paulo falava, está Cristo dividido entre vós? Somos nós alguma coisa, senão cooperadores de Deus? Então ele fala que nenhum de nós, né, deve ir além do que está escrito. E sabe por que as heresias acontecem? Porque as pessoas vão além do que está escrito. Ok? E 2 Coríntios 13, 8 diz, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então o que importa é a verdade da palavra de Deus, amado. E dentro do conceito teológico, tem um princípio teológico chamado princípio de primeira menção. O que é isso? Quando eu quero saber acerca de algum assunto das Escrituras, ok? Essa ferramenta teológica me indica, me ajuda a eu procurar nas Escrituras onde foi mencionado acerca de algum assunto. Por exemplo, eu quero saber sobre chamado. Eu tenho que buscar na Escritura a primeira vez que a palavra chamado foi mencionada. Por exemplo, chamado, né? O primeiro texto na Escritura sobre chamado é o chamado de Deus a Adão, quando Deus ele vai até o Éden e chama Adão. A Bíblia diz, em Gênesis 3:8, se eu não me engano, que Deus chama Adão, mas Adão se escondeu. E Deus fala, Adão, quem te falou que estava nu? Comeste do fruto que eu disse para não comer? Então, o primeiro chamado de Deus para o homem não é para o homem ser pastor, não é para o homem ser apóstolo, não é para o homem ser presbítero, diácono, obreiro. O primeiro chamado de Deus para o homem é para que o homem venha se arrepender de seus pecados, ô glória. Esse é o primeiro chamado de Deus para o homem. Então, tem esse princípio teológico.
Então nós vamos buscar na Escritura, e quero dizer também para os irmãos que eu não vou esgotar todo o assunto, mas vou dar um bom embasamento bíblico para que a gente possa aí, de uma vez por todas, ratificar esse assunto, ok? Vamos lá. O óleo da unção no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, na Primeira Aliança, como vocês queiram. Qualquer pessoa ou objeto poderia ser ungido? Não. Não. Somente sacerdotes e reis e profetas e utensílios do tabernáculo, né, eram ungidos. E também o óleo ungido ele servia também como um perfume, uma espécie de gel para pentear o cabelo, né, na época. E também tinha fins medicinais e uma prova de consideração com pessoas especiais. E também era utilizado até para embalsamamento de corpos. Então o óleo ele tinha essas funções neste período, ok? Vamos lá para as primeiras pessoas que eram ungidas, os sacerdotes. Vamos lá. Levítico capítulo 21, versículo 18, diz assim: pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se achegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente comprido, ou o homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver balido no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado, versículo 21. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote em que houver alguma deformidade, se achegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, e não se achegará para oferecer o pão do seu Deus. O que a Bíblia quer dizer? A Bíblia quer dizer que para que um homem fosse ali um sacerdote, um sumo sacerdote, alguém que fosse oferecer sacrifícios diante do Senhor, ele não poderia ter deformidades, ele não poderia ter defeitos, ele não poderia ser demasiado de alguma falta. Por quê? A Bíblia estava apontando para Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito, ó glória. Cristo é o nosso rei perfeito, aleluia. Ele é aquele que veio, que foi tentado em tudo, porém sem pecado. E aqui mostra que nenhum homem poderia ter esse tipo de falta para que fosse alguém consagrado a Deus, ungido por Deus. Êxodo, ainda falando sobre sacerdote, Êxodo 29, 21, vai dizer em diante: então tomarás o sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e os aspergerás sobre Arão e sobre as vestes e sobre os filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Versículo 22. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. Então note aqui que o ato de alguém ungir alguém com óleo na cabeça era simplesmente para simbolizar que essa pessoa era separada para o uso exclusivo de Deus, separado para Deus, consagrado para Deus. Aleluia. Por isso que sempre você vai ver o óleo sendo especificado, o azeite da unção, como está aqui em Êxodo 29, 21, mas vai demonstrar também para que sejam santificados, consagrados, separados para o uso de Deus, ok? Êxodo 30, versículo 30 em diante também diz assim, ó: também ungirás Arão e seus filhos e os santificarás para administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção, note, nas vossas gerações, e não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume com este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Então não tinha que ser alguém estranho, tinha que ser alguém da descendência, tinha que ser alguém abalizado, tinha que ser alguém aprovado por Deus para ser separado para Deus e para a glória de Deus. Vamos ver aqui acerca dos reis. Os reis também eram pessoas que eram ungidas na primeira aliança. O primeiro rei que foi ungido foi o rei Saul. Mas antes de falar sobre o rei Saul sendo ungido, eu quero que você entenda o período em que o rei Saul foi ungido. Primeiramente, você tem que entender que o povo de Israel não estava satisfeito com Deus sendo o rei deles e reinando sobre eles.
A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 8, que o povo de Israel olhou as outras nações e queriam um rei para que reinasse sobre eles. O povo de Israel procurou um governo monárquico e deixou o governo teocrático. Primeira coisa que eu e você devemos aprender é não olhar para o mundo, não desejar as coisas do mundo, não desejar o governo do mundo. Nós temos um rei, e não só um rei, ele é rei dos reis, ó glória, e senhor dos senhores, aleluia. Então o povo de Israel quis um rei para se assemelhar às outras nações. E a Bíblia diz que nós somos um povo separado, peculiar, amado. Nós não devemos se assemelhar ao mundo. Nós somos diferenciados para a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel já era avançado em idade e os filhos do profeta Samuel se tornaram juízes em Israel, mas não andaram no caminho do seu pai. Primeira coisa que eu quero dar também aqui é uma palavra para você que talvez é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que obedece a Deus, que anda nos caminhos do Senhor. Talvez você é até um ministro, talvez você é um pastor, um presbítero, um diácono, um obreiro da casa de Deus, tem guiado a sua família no caminho do Senhor, instruído mediante a palavra de Deus, mas os seus filhos não querem obedecer, seus filhos não querem se sujeitar, seus filhos não querem, amado irmão, talvez se render ao Evangelho e ser submisso a Cristo Jesus, se tornar um servo do Senhor. E você é um homem reto, probo, digno para a glória de Deus, mas os seus filhos não querem. Note, nem todo aquele que instrui os seus filhos no caminho do Senhor, a probabilidade também de ele não querer o nosso Senhor. Então, amado, não se questione, não se acuse. Se você é alguém que ora pelos seus filhos, ora pela sua família, que dá um bom testemunho, que ora, que medita na palavra de Deus, que busca ser um crente fiel, mas o seu filho não quer o Senhor, não se condene. A Bíblia diz em Romanos 14, 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A Deus. E Samuel, por ser um grande juiz de Israel, um grande sacerdote ali, alguém ungido, separado por Deus desde a meninice, alguém consagrado por sua mãe, Ana, ô glória. A Bíblia diz que os filhos dele não andaram nos caminhos do Senhor e por avareza, vai dizer, 1 Samuel capítulo 8, está escrito lá, 1 Samuel capítulo 8, vai dizer que eles que por avareza se desviaram do ministério, se desviaram. E aí sabe o que Deus faz? Deus dá um rei o povo de Israel. Quem? Saul. Nós vemos nas Escrituras, em Romanos capítulo 1, que quando o homem ele segue obstinado nos seus pecados, Deus entrega o homem às suas concupiscências. O que Deus observou? Eles não me querem? Deus fala isso para Samuel, ele fala assim, Samuel, eles não estão rejeitando a você, porque você está idoso, está velho, já está fraco, já não tem mais vigor para exercer o ministério. Eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei carnal, eles querem um rei humano, e é isso que eles vão ter. Deus dá ao homem aquilo que o homem deseja. Deus abandona ao homem as suas próprias paixões, as suas próprias loucuras. Deus entrega ao homem as suas dissoluções. E Deus estabelece ali Saul por rei, você vai ler ali 1 Samuel capítulo 8, você vai ver que Saul era um cara alto, forte, bonito, ninguém da tribo de Israel ali, da tribo de Benjamim, chegava somente aos ombros de Saul, e Deus aponta Saul para Samuel como rei para Israel. 1 Samuel capítulo 10 mostra essa referência, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás e com ele te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, fazer o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Então, quando Saul começasse a profetizar e começar a mudar num outro homem, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele nos torna uma nova criatura. Aí a Bíblia diz que Deus seria com Saul. Mas a questão é que Saul começou a se perder no poder. E tem gente que é assim, infelizmente. É consagrado a obreiro, é consagrado a diácono, é consagrado a pastor, é consagrado ao presbitério e acaba se perdendo no meio do cargo, da função. Entra a vaidade, entra a soberba, entra a arrogância, entra a prepotência, quer exercer o ministério
sem a presença de Deus, amada. Perdição. E isso aconteceu com Saul, infelizmente. Quem Deus levanta? Davi, o rei. Vamos ver o rei Davi sendo ungido, oh glória. 1 Samuel 16, versículo 3 em diante, diz assim: E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungiar-me-ás a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: É de paz a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente, olha aí, ó o profeta Samuel, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura e sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Samuel, ele olhou a aparência de Eliabe e se assemelhou a Saul e falou: É esse o rei de Israel. Ele é forte também, ele é alto, ele é bonito, ele é pomposo. Certamente será esse. Vou ungir. Deus falou: Não, Samuel. Você está olhando a aparência, você está olhando o terno, você está olhando a gravata, você está olhando o diploma, você está olhando o anel, você está olhando a erudição. Não, não, não. Eu vejo o coração, ô glória. Eu vejo se ele é alguém de fato reto diante de mim, ô glória. Eu vejo se é alguém que realmente me respeita, me reverencia, me adora em espírito e em verdade. Aleluia. O profeta se equivocou. Versículo 8 de 1 Samuel 16. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram os jovens? E disse ainda: Falta o menor. Aleluia, aleluia. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda à mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e formoso, e de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de todos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor, aleluia, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Note que quando Saul foi ungido, Samuel falou: quando você começar a profetizar e tornar-se um novo homem, um homem diferenciado, o Senhor será contigo. Mas no caso de Davi, a Bíblia diz que ele já era o menor. Por isso, aleluia, que João diz: convém que eu diminua, ô glória, e que ele cresça. Aleluia. É disso que nós precisamos. Obreiros separados, mas que se diminuem. Obreiros que coloquem o Senhor acima de tudo e acima de todos. Pastores que colocam o Senhor acima de tudo e acima de todos. Deus não quer famoso. Deus quer gente com coração, aleluia, quebrantado, contrito. Alguém que entende que quem é grande é Deus, quem é digno de glória é Deus, aleluia. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o que aconteceu com Saul? O espírito mau da parte do Senhor se apoderou dele. Aleluia, aleluia. Deixa eu pegar uma toalhinha aqui, porque eu já estou suando. Se eu pregar ou se eu ensinar e não suar, não sou eu. Então os reis eram ungidos com óleo por um motivo, religioso, para consagrá-los ou separá-los, como evidência de um chamado ou um trabalho especial, mas era uma função civil que eles exerciam, ok? Vamos ver agora os profetas no Primeiro Testamento ainda, na Antiga Aliança.
1 Reis 19:16 diz: também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então note aqui que Elias estava já para partir e Deus ordena que ele unja a Jeú e unja Eliseu por profeta. Separe Elias, Eliseu agora para que ele venha exercer o ministério profético. Amém? Salmo 105:15 diz: não toquei nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Um texto similar, 1 Crônicas 16:22 diz: não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal, ok? Então falei dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, e agora vamos para os objetos, ok? Êxodo 30:26 diz assim: e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa e com todos os seus utensílios e o castiçal com os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base, e assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Então os objetos eram consagrados para o uso exclusivo do tabernáculo, do templo. Então qual é o equívoco que acontece hoje? As pessoas pegam o fundamento do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento e querem aplicar no Novo. Quer ungir casa, quer ungir carro, quer ungir bicicleta, quer ungir moto, como se fosse seguro, anti-roubo, anti-perda. Entendeu? Se os utensílios no Antigo Testamento eram consagrados, ungidos para o uso exclusivo do templo. Você quer ungir o seu carro? Seu carro vai servir à igreja? Seu carro vai servir exclusivamente para o uso da igreja? Para pegar os irmãos, buscar os irmãos, levar no hospital, levar, sair, levar? Você vai fazer isso? Você não vai, amado. Então por que ungir? Por que ungir a sua alma? Tem gente que amarra terço, você já viu? Amarra terço dentro do carro ali, no retrovisor central, amarra terço no guidão de moto, achando que aquilo vai proteger. Misticismo, amado, religioso. Misticismo religioso, equívoco teológico, ignorância bíblica, o nome disso. Ok? Esses objetos eram separados para o uso exclusivo de Deus, amado. Ok? O óleo também era utilizado como perfume, referência disso, Ruth, capítulo 3, versículo 3, 2 Samuel 12:20. Lembra, esse texto aqui de 2 Samuel 12:20 é o texto que Davi ele jejua pelo filho dele com Betseba, o filho que era fruto de pecado. A Bíblia diz que o menino nasce com uma enfermidade e Davi jejua. Ele não come nem bebe, buscando a Deus para que o menino vivesse. O menino não morreu. Quando o menino morre, Davi se levanta, lava o rosto, penteia o cabelo, passa um óleo, diz a Bíblia, e ele vai comer e vai beber. Ok? O óleo também, o azeite, era utilizado também como consideração. Referência disso? João, Evangelho de João, agora a gente já está no Novo Testamento. Ok? Mas ainda aqui não se findou. A gente está no Novo Testamento, no Evangelho, mas não se findou ainda o período da lei. Não se findou, porque Cristo ainda estava em vida. A Bíblia diz em Romanos que o fim da lei é Cristo, ok? Mudando-se a lei, muda-se também o sacerdote. A lei mudou quando Cristo bradou na cruz, ok? Então aqui Cristo estava vivo, então ainda vigorava ainda a primeira aliança. Evangelho de João 12:3 diz: Maria pegou uma libra de um bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu com uma fragrância daquele bálsamo. Ou seja, ela enxergou que Cristo era uma pessoa especial, era digno de uma consagração, de um ato separado, ok? Também era utilizado também para fins funerários, para embalsamar corpos, ok? Referência bíblica para isso, Mateus 26, versículo 6, a Bíblia diz assim em diante: E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de um perfume caríssimo,
e lhe derramou sobre a cabeça. Enquanto ele estava reclinado à mesa, diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os: por que molestar esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois quanto aos pobres, sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela fez como que preparando-me para o sepultamento, ok? Então essa mulher, ela estava ali utilizando já praticamente de maneira profética, preparando o corpo do Senhor para o sacrifício, ok, meus amados? Pós-sacrifício, ok? Então vamos lá, entrando agora no Novo Testamento, né? Marcos, olha esse texto aqui, Marcos, capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz assim: e expulsavam muitos demônios. Jesus está enviando seus discípulos, ok? Expulsavam muitos demônios e ungiam, olha só a analogia, a ligação do texto, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então o óleo também ele tinha o seu fim medicinal. Ele não era simplesmente para ungir por ungir, ele servia com um fim medicinal, ok? Tanto que Jesus, ele cita uma parábola, né, do bom samaritano, de Lucas 10, 34, olha só o que Jesus diz. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele, ok? Então ele utilizou dois elementos que eram utilizados na antiguidade também como cunho medicinal, o azeite e o vinho. E o texto que nós lemos de Tiago, que também dá a mesma alusão, amado. Não tem nada místico no azeite, no óleo. Tiago 5,14 diz: está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós doente? Chama os presbítero, ou seja, alguém separado da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Olha, aí a continuação do texto. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então não é o azeite, ó glória, é a oração, é o Senhor, é o poder de Deus que cura, ó glória, ó glória. Então o óleo, ele tinha também os seus fins medicinais, amado. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, lembra da igreja de Laodiceia? Diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio, para que veja. Então tinha um óleo especial para a vista, que servia como um tipo de colírio. Então não tem misticismo, amado. Não tem nenhuma função. O óleo não é um mandamento para a igreja de Cristo Jesus, amado. Entendeu? O óleo não tem poder, eficácia hoje nenhuma. Simplesmente as pessoas estão ganhando dinheiro, vendendo olhinho de Israel, fragrância de óleo cheiroso, para passar na testa das pessoas, na mão das pessoas, passar em gente que está doente, enferma. Entendeu, amado? Nada contra, amado. Eu já fiz isso na minha ignorância. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O primeiro carro que eu comprei, na primeira igreja que eu me converti, né? Na igreja que eu me converti, melhor dizendo, eu pedi o pastor da igreja lá para ungir o meu carro. Ele ungiu. Ele ungiu o carro, orou pelo carro, orou pela minha vida, pela minha esposa, minha família. Ele ungiu, amado, mas na minha ignorância. Entendeu, amado? Mas está aqui a Escritura. Tudo no Antigo Testamento, ok? Era simplesmente sombra. A realidade é Cristo. O fim da lei é Cristo. Que lei que findou em Cristo? A lei cerimonial. Todo rito cerimonial não é para a igreja. A lei que vigora para a igreja é a civil e a moral. A cerimonial acabou. Porque Cristo cumpriu todas elas.
Então a cerimonial a gente não cumpre, mas a civil e a moral a gente tem que cumprir. Tudo era sombra, a realidade é Cristo Jesus. Aleluia. Por quê? Ele é o ungido do Senhor. E a gente tem que ler esse texto aqui para fundamentar isso daí. Colossenses capítulo 2, versículo 8 em diante. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele. Lembra lá dos sacerdotes que tinha que ser perfeito? Nós somos imperfeitos, mas Cristo é perfeito. E em Cristo nós somos perfeitos. Estais perfeitos nele. Ok? A nossa confiança está nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. Aqui é um rito cerimonial. A circuncisão de Cristo, ok? Sepultados com ele no batismo, e nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos dias de sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Note que agora ele aponta uma realidade, o corpo é de Cristo. Cristo. Cristo é o cabeça, e agora o corpo é de Cristo, a realidade é Cristo e o seu corpo. E ele está falando, ninguém te condene mais por causa das festas. As igrejas querem fazer hoje, amado, festa dos tabernáculos, festa de Pentecoste, festa de não sei, até festa junina estão fazendo, né, também, né? Até festa junina estão fazendo hoje na igreja. E isso tudo era sombra, a realidade é Cristo, amado, Cristo. E ele diz, versículo 18 de Colossenses, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo e aumentando de Deus. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenança, como se viveis no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e de devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Simplesmente uma satisfação da carne, mas não tem eficácia para a santidade. Entendeu? Então, Cristo é o ungido do Senhor. Cristo é o separado do Senhor. E agora, Cristo, ele vai também transferir essa unção para o seu corpo, a igreja. Mas vamos ver Cristo como o ungido do Senhor, o separado do Senhor. Atos 10, 38 vai dizer, ô glória, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo. Agora já não é mais óleo, agora já não é mais azeite, ô glória. Agora é o Espírito Santo, com virtude, ó glória, o qual andou fazendo bem e curando. Olha aí agora, a presença ela cura, não é o azeite, é a presença, ó glória, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, aleluia. Lucas 4,17 em diante diz, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, foi dado a Cristo, ele está numa sinagoga, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito
Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Sabe por que ele cerra? Porque se você for continuar esse texto lá no profeta Isaías, a partir desse momento ele fala que vai vir um dia da vingança, o dia do juízo. Então Cristo ele fecha porque ele fala: ainda não é o tempo do juízo, o tempo é de libertação, ó glória, o tempo é de cura, ó glória, o tempo é de fazer os oprimidos ficarem livres, ó glória, o tempo é de evangelizar, aleluia, para a glória do seu maravilhoso nome. Aleluia. Atos 4, 24 em diante diz: e ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, olha aí, separaste, né? Se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos, olha isso, concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam, aleluia, reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora, o Cristo, o cabeça, ele unge o seu corpo e dá ousadia, ó glória, para que os filhos, os servos, preguem com ousadia, curem, fazem sinais e prodígios em maravilha, em nome do Senhor. Agora a igreja é a ungida do Senhor. Então não tem essa conversa que pastor promíscuo, 71, caloteiro, prostituto que fala: não toquei nos ungidos do Senhor. Ele faz o que quer e quando os outros vai denunciar, falar, tentar tirar ele do cargo, ele fala: não toque no ungido do Senhor. O ungido do Senhor é a igreja de Cristo Jesus. É todo servo e toda serva que está debaixo da sujeição do Senhor Jesus Cristo, amado. A igreja é a ungida do Senhor. Aleluia. Por que que é? Porque Deus nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Aleluia. Olhe, Êxodo 19, 5, a profecia. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes, olha só, a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era, que é e que há de vir, e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e a seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, a seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10 diz: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, ó glória, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. 1 Pedro, aleluia, capítulo 2, versículo 9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real
sacerdote e rei, sacerdócio real, a nação santa, separada, consagrada, ungida e povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é a ungida do Senhor. Hebreus 1:9 diz assim: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Óleo de alegria, óleo ao Espírito Santo. A alegria é um atributo do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5 vai dizer que o fruto do Espírito Santo é paz, alegria, amor. Então, é a alegria, é o Espírito Santo, amado. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho ao qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. 2 Coríntios, ó glória, 2 Coríntios 1:21 diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Lembra da parábola das 10 virgens, de Mateus 25, vai dizer: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, as 10, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vende e comprai para vós. E tendo elas ido e comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você viu o que as prudentes falaram? Vai e compra. Ou seja, estava falando, vocês não são acostumados à campanha? Vocês não são acostumados ao misticismo? Vocês não são acostumados a tudo que vê e que as pessoas ensinam por meio da fé tem que ser comprado? Vai lá, compra. Porque eu já tenho a presença, ó glória. Eu não preciso comprar, eu fui comprado, aleluia. Eu já sou pertencido de alguém, eu só tenho que permanecer com a minha lâmpada acesa. Eu só tenho que permanecer santo, eu só tenho que permanecer cheio do Espírito Santo, para que ele me reconheça. Aleluia, aleluia. 1 João 2,20 diz: e vós tende a unção do Santo, e sabeis tudo, versículo 27 de 1 João capítulo 2. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, aleluia. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis, aleluia. É o selo, é a confirmação, é a presença, igreja, aleluia. E eu termino com esse texto aqui, muito conhecido. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça, ó glória, com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
se nós formos ungidos, separados, consagrados, cheios do Espírito Santo, vamos habitar na casa do Senhor por longos dias. Abandone o misticismo, abandone a religiosidade, se apegue à palavra de Deus. Lembre do texto que eu disse, que eu citei aqui, que nós não podemos ir além do que está escrito. Nós não podemos ir além do que está escrito. Se nós formos além do que está escrito, nasce as heresias. Vou ler esse último texto aqui porque ele é importante. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Além do que está escrito. Tá bom, meus amados? Espero que de alguma maneira eu possa ter edificado os irmãos, instruído os irmãos, que os irmãos possam aí robustecer o conhecimento de vocês. Meu amado irmão Léo, deixa eu te falar, irmão Léo de Vale das Pedrinhas, Leonardo, ele me mandou também, falando para mim falar sobre o texto da transfiguração, não é isso? Se eu não me engano, de Mateus 17. Léo, num tempo oportuno, quando Deus mandar, a gente vai estar falando sobre essa passagem, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, fiquem na paz, que na paz eu estou. Fui!